Olá, amigo do programa Brasil Consciência. Você tem medo de energia nuclear? Já se preocupou com relação à possibilidade da construção de uma nova usina atômica no Brasil? No programa de hoje, nós vamos mostrar que a energia nuclear pode ser usada para o bem, para salvar vidas. Nós visitamos o Instituto de Pesquisa em São Paulo, que é especialista nisso. Acompanhe no VT. Legal, gente, estou aqui com o Efraim, dentro do IPEM. O IPEM fica dentro da USP em São Paulo. Efraim, que departamento é esse? O que vocês pesquisam aqui? Aqui é o Centro de Radiofarmácia do IPEM e aqui nós fazemos produções e pesquisa de radiofármacos e a distribuição de radiofármacos para todo o país. Para quem não conhece, o que é um radiofármaco? Radiofármaco é um medicamento como todos os outros, mas ele tem um componente radioativo. Ele é utilizado tanto para diagnóstico e tratamento de algumas doenças. Mas radiação não mata? Não, é usado para benefício da população e, nesse caso, para a saúde. Então mostra pra gente o que vocês fazem aqui. Vamos lá. Bom, aqui são os nossos produtos. Esse daqui, por exemplo, é o gerador de tecnécio. Hoje é produzido apenas aqui no IPEM e nós distribuímos para todo o Brasil. Por semana, aproximadamente 380 a 400 geradores são distribuídos e são todos produzidos aqui dentro do Instituto. O tecnécio é um elemento químico radioativo que foi descoberto na Itália em 1937 e que é usado para diagnósticos médicos em larga escala em todo o mundo. Ele é obtido a partir de um trabalho em outro elemento químico, o isótopo radioativo de molibdênio. Então, o molibdênio seria como o pai, ou a mãe, se você preferir, do tecnécio. Aqui dentro tem o radioisótopo molibdênio e o interesse pela medicina nuclear é pelo radioisótopo filho, né? No caso, o tecnécio, que ele é utilizado em mais de 80% dos diagnósticos para medicina nuclear. Esse isótopo filho nasce mais fraco, digamos assim, em relação aos pais, com uma capacidade de radiação menor, de tempo controlado, que dura apenas 6 horas. Essa característica é muito boa, considerando que o elemento será usado como medicamento ou tratamento em seres humanos, mas, por outro lado, dificulta muito sua produção e logística, uma vez que o material radioativo precisa ficar isolado e controlado para não causar acidentes que podem até matar pessoas. Por isso, o gerador de tecnécio produzido pelo IPEM é tão importante. Com ele, as clínicas e hospitais podem produzir uma quantidade limitada de tecnécio no momento exato em que ele for necessário. A grosso modo, o gerador funciona da seguinte forma: o molibdênio fica dentro do gerador, isolado e preso a uma coluna de óxido de alumínio, ou alumina, como preferem os cientistas. Ele passa por reações que provocam o que os pesquisadores chamam de decaimento do molibdênio. Neste momento, são liberados os isótopos filhos, no caso, o tecnécio. Diferentemente dos pais, os isótopos filhos não ficam presos na coluna de alumina. Então, os técnicos colocam soro fisiológico na abertura de entrada. Ele passa pelo sistema, saindo do outro lado, carregando o tecnécio, que será a base para a fabricação de medicamentos ou reagentes para exames. A afinidade química que ele tem também permite a ligação a marcação desse elemento radioativo com elementos frios, chamados kits liofilizados, ou também kits frios, simplesmente. Esses daqui são os kits liofilizados, que também são produzidos aqui no IPEM. Hoje nós produzimos 13 deles. O que seria exatamente um kit desse? Um kit liofilizado, ele é marcado com o tecnécio. Ele, sem o tecnécio, que é tido no gerador de tecnécio, não é um radiofármaco sozinho. Certo. O tecnécio sozinho ele é um radiofármaco, que é a parte radioativa. Mas o kit frio, assim por dizer, ele precisa da parte quente, que é o tecnécio, a parte radioativa, para promover um exame de imagem através do exame SPECT. Devido a esse amplo leque de marcação dele, você transforma ele em diversos medicamentos diferentes.
E com isso você pode atuar em diversos órgãos diferentes para encontrar exames, por exames de imagem, alguma disfunção do organismo humano, por exemplo. Nós estamos falando de quanto? Qual que é o volume desse material que vocês produzem aí mensalmente e enviam para as redes farmacêuticas? De maneira geral, hoje aqui esse centro, ele produz 90% dos radiofármacos distribuídos no Brasil todo. E nós estamos falando só de SUS ou estamos falando de particular também? Tudo, SUS e particular. É interessante dizer que de todos os radiofármacos distribuídos no país, apenas 30% é pago pelo SUS. Se você pensar em número de procedimentos, nós conseguimos, com esses radiofármacos fornecidos pelo IPEM, são realizados aproximadamente 2 milhões de procedimentos por ano em todo o Brasil. 2 milhões de exames de diagnóstico? Ou terapia. Ou terapia. Em nossa visita ao IPEM, nós conversamos também com a farmacêutica responsável por todos os produtos feitos no Instituto. Vamos conversar com ela para saber como é que estão as pesquisas nessa área no Brasil no momento e também como anda a formação de mão de obra especializada. Acompanhe. Bom, eu estou aqui no Instituto desde 83, iniciei aqui como aluna de pós-graduação e acabei ficando depois como concursada, né? Atualmente eu sou farmacêutica responsável pela produção de radiofármacos aqui do IPEM e sou a gerente do setor de garantia da qualidade. Atualmente nós comercializamos 32 radiofármacos diferentes, né, de diferentes categorias. Mas o nosso carro-chefe, do ponto de vista de representatividade, é o gerador de molibdênio e tecnésio, né, que vocês vão ter oportunidade talvez de filmar uma unidade para mostrar para o pessoal. Mas esse gerador, ele, na verdade, ele representa a oportunidade de disponibilizar nas diferentes regiões do país um elemento radioativo de meia-vida curta. Né? E esse radiofármaco ele pode ser preparado, então, nos ambientes das radiofarmácias hospitalares, nos lugares assim mais distantes do país, né? Mas de uns anos para cá também tem crescido o interesse e a importância de radiofármacos para terapia, principalmente terapia de câncer, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos algumas linhas de produtos que são direcionados para a terapia de câncer de tireoide, como é o caso do iodo 131 solução, que já é utilizado há muitos anos, um dos primeiros radiofármacos a ser utilizado no país, se não o primeiro radiofármaco a ser utilizado no país, né? E que até hoje tem o seu valor e a sua aplicação, tanto no tratamento de câncer de tireoide, como também de outras patologias da glândula tireoide. E produtos mais modernos, né, que são baseados, por exemplo, em peptídeos radiomarcados com elementos radioativos como o lutécio 177, e esse produto se dirige especificamente e localiza receptores que estão situados nas células de tumores neuroendócrinos, por exemplo, e fazem a terapia desse tumor. O registro, digamos assim, de um medicamento tem todo um padrão junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Mas no caso dos radiofármacos existe uma resolução específica, que atualmente é a RDC 64 de 2009. Inclusive, é uma resolução que está passando por consulta pública agora, né? Estamos participando até, contribuindo com essa consulta pública. Então, é um processo que depende muito se o radiofármaco ele já é produzido e utilizado no país há um certo tempo, sendo considerado, por exemplo, um radiofármaco consagrado, e aí a gente pode se valer, por exemplo, de resultados de estudos clínicos publicados na literatura para registrar esses produtos, ou se trata, por exemplo, de radiofármacos novos, como nós temos aqui uma tradição de desenvolver produtos novos, né? Muitas vezes produtos que já estão sendo utilizados lá fora, que a classe médica nuclear brasileira demanda aqui do Instituto. E aí, como são produtos novos no país, então nós temos que fazer todo um estudo de desenvolvimento mesmo do produto, toda a parte de estudo pré-clínico com animais, de experimentação, né? E depois partir para os estudos clínicos. Então, essa regulamentação sanitária, né, da Anvisa, ela prevê, inclusive, a realização desses estudos clínicos para demonstrar a eficácia e segurança desses produtos.
Agora, nós estamos trabalhando no projeto de desenvolvimento de um outro radiofármaco para terapia de tumor de próstata, também marcado com o Lutece 177. Esse já vai ser enquadrado na legislação nova, então já nos obriga a fazer todo o estudo pré-clínico que estamos realizando aqui agora, com animais de experimentação. O Instituto tem biotério, prover esses animais para os nossos projetos de pesquisa, né? Já contratamos também toda a parte de estudo toxicológico, né, que também é necessário que seja feito com animais de experimentação. E já temos um convênio, por exemplo, agora com o Hospital do Câncer de Barretos, já está estabelecido esse convênio, para fazer a parte clínica, né? Quando a gente tiver... Já fizemos, inclusive, alguns pacientes, não ainda dentro do protocolo clínico randomizado, mas dentro de um estudo compassivo que foi realizado. Já temos 5 pacientes que estão sendo tratados de câncer de próstata, né? De metástase, desculpa, de câncer de próstata no Hospital do Câncer de Barretos, né? E pretendemos agora conduzir os estudos clínicos mesmo, para demonstrar a eficácia e segurança do produto para efeito de registro. Órgão público, né, a gente depende sempre de financiamento, às vezes até problemas relacionados à aquisição de insumos mesmo para tocar a parte de pesquisa, né? Então a gente passa por vários percalços no meio do caminho. Mas assim, eu diria que num estudo assim, dentro de um cronograma bem planejado, né, uns 2 anos para desenvolvimento do produto e dos estudos pré-clínicos e mais de 2 a 3 anos para a condução dos estudos clínicos. Eu diria que nós temos condições de tocar pesquisas no estado da arte. No estado da arte no sentido de, pelo menos, trazer o que tem lá fora, que está dando bom resultado lá fora, aqui para dentro, né? Porque inovar propriamente nessa área, buscar moléculas novas, né, é um trabalho que requer muito mais recursos financeiros e tempo. Então, eu acho que, não que a gente não faça isso aqui, nós temos até alguns projetos ligados à inovação, né? Mas eu acho que a gente tem uma preocupação maior nesse momento de aproximar a medicina nuclear brasileira, oferecer para a medicina nuclear brasileira aqueles radiofármacos que estão surgindo lá fora, né, como novidade, que tenha potencial tanto para o diagnóstico como para a terapia. Nós temos um gargalo sensível na questão de mão de obra, né? Porque principalmente, eu diria que os pesquisadores do Instituto, eles estão envelhecendo e se aposentando. É uma ordem meio que natural das coisas. E os concursos não estão repondo as pessoas na velocidade desejada. E muito conhecimento acaba se perdendo, né? Então, hoje a gente trabalha muito no desenvolvimento de novas moléculas com alunos de pós-graduação. A nossa força motriz hoje aqui para desenvolvimento de novos produtos são os alunos de pós-graduação e os nossos cronogramas estão atrelados a esses cronogramas de pós-graduação. Então, às vezes a gente quer caminhar um pouco mais rápido, mas a gente não consegue, não temos profissionais dedicados 100% à pesquisa, né? Aqui quem orienta também é gerente de garantia da qualidade, também faz controle de qualidade, também trabalha na produção, né? Então, isso realmente atrasa um pouquinho. Mas, felizmente, temos um programa de pós-graduação forte aqui dentro do Instituto, né? Um programa de mestrado e doutorado acadêmico, né? E que já é um programa bastante antigo, ligado à Universidade de São Paulo. E agora, mais recentemente, iniciou esse ano um programa de mestrado profissional, que é um programa próprio aqui do IPEM e voltado para a área de saúde. Então, com foco aqui na radiofarmácia e na área de física médica. Nossa visita ao IPEM não ficou restrita às áreas administrativas. A gente entrou também na área controlada, onde eles manipulam o material radioativo. Vem com a gente, vamos ver como é que isso é feito. Acompanhe no VT. Então,
Não, aqui é um laboratório de manipulação, onde nós fazemos a produção dos radiofármacos, e a produção dos radiofármacos ela é feita dentro do interior de uma célula de processamento, que é o que ele está manipulando. Essa célula ela é estanque, com pressões negativas, também uma parede de chumbo para proteger o operador da radiação que é emitida de lá de dentro. O que ele está manipulando aqui é um radiofármaco. Imagina que uma radiofarmácia é como uma farmácia de manipulação, só que você não pode manipular com as mãos e ainda assim tem que ter um ambiente controlado para proteger o produto e proteger o operador. Então ele está manipulando através de pinças um material radioativo. E junto com esse material radioativo ele tem os compostos químicos também, que ao fazer a marcação se forma um radiofármaco. Isso faz parte da linha de produção ou ainda estamos na fase de pesquisa? Isso já é linha de produção. Já é linha de produção. Ele está embalando, digamos assim, o radiofármaco? Ele está processando, ele está marcando, fazendo todas as marcações químicas e os processamentos necessários com um radisótopo, por exemplo, a parte de autoclavação, a parte de filtragem. Ele fraciona em frascos. Esses frascos são colocados em pequenas blindagens. Essas blindagens são colocadas dentro de embalagens, por exemplo, tipo A, para o transporte do material radioativo, que é o radiofármaco, para as clínicas de todo o país. Quantos anos faz que o senhor trabalha aqui? 36. 36 anos. O senhor tem medo de trabalhar com esse tipo de material? Não, nem um pouco. Já teve algum acidente aqui, alguma vez algum colega, alguém passou mal por algum motivo? Não. Nunca aconteceu? O que o senhor fala em casa quando você vai na festa do sobrinho no final de semana? O senhor fala para ele que você trabalha com o quê? Eu trabalho com medicamentos, faço medicamentos para medicina nuclear. É o que eu falo. Todas as pessoas da minha família sabem o que eu faço. Ninguém acha que o senhor trabalha numa usina nuclear? Sabe? Sabe? Sabe. Não usina, né? Mas no centro de produção. Existe todo um fluxo de material aqui, como eu disse, aqui é a área supervisionada, né? E do lado de dentro, né, nas costas dessa célula, existe a área controlada. E lá por dentro tem todo o sistema de caixas de passagem, onde o material radioativo, quando chega aqui no IPEM, ele, através de blindagens e também de containers, ele é colocado dentro dessa célula de processamento. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta no instante só, não saia daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta hoje, visitando o IPEM em São Paulo, falando um pouco sobre radiofármacos e a sua importância para a medicina brasileira. Nos blocos anteriores a gente mostrou um pouquinho da produção, mas não poderíamos deixar de abordar o assunto fundamental, segurança. Como é que eles fazem para que nenhum vazamento radioativo aconteça e por que a população não deve se preocupar com a atividade deles. Acompanhe no VT. A radioproteção ela tem um papel realmente de garantir a segurança, tanto dos trabalhadores quanto do meio ambiente e dos indivíduos do público. Para isso, o que a gente faz? A gente identifica se há risco, tá, de radiação, de exposição ou de contaminação, tá? E onde identifica esses riscos, você tem o quê? Tomar medidas para minimizar ou evitá-los. Como que a gente faz isso? Você pode ter risco de irradiação, tá? Que é a dose externa. Para isso você tem monitoração disso, você tem detetores para monitorar essa exposição, tá?
E você também tem o quê? Monitoração para contaminação radiativa. Radiação é energia, certo? Uma parte dessa energia, se você está perto de uma fonte, vai ser depositada. Quando você tem radiação? Quando você tem a energia depositada, mas você não entrou em contato com o material radioativo. Agora, quando você tem um material radioativo, por exemplo, que é um líquido ou um sólido, que está dentro de um frasco, por exemplo, esse material é a fonte radioativa. O risco de radiação sempre existe, porque isso é um material radioativo, está emitindo radiação, está emitindo energia. Só que se você entrar em contato com esse material, por exemplo, cair um líquido na sua mão, você tem o quê? A contaminação radioativa. Você tem uma parte do material, uma quantidade indesejável de material num tecido ou num indivíduo que não era para estar aí. Aqui se trabalha muito com fonte não selada, que há tanto o risco de contaminação quanto o risco de radiação. Tá? Para o risco de contaminação, o que se faz? Monitora, por exemplo, todas as roupas que são usadas quando a pessoa está entrando numa produção, ela sai da produção, ela tem que se monitorar para garantir que ela não está contaminada. Caso a roupa esteja contaminada, essa roupa tem que esperar um decaimento antes de ir para uma lavanderia. Aqui nós estamos acessando a área supervisionada, que dá acesso para a área controlada. Então, quando nós acessamos essa área supervisionada, esse portal é um requisito da regulamentação da CENEM, por exemplo, para você não trazer nenhuma contaminação do lado de fora, e também não sair com nenhuma contaminação. Então, uma vez que aqui é uma área supervisionada, quando o funcionário, o servidor ou o pesquisador precisa sair da área, ele passa por um portal de monitoramento. Então, isso aqui ele identifica material radioativo? Ele identifica radiação. Se você está contaminado com algum material radioativo, está emitindo uma radiação, o portal ele tem essa sensibilidade e ele vai alarmar, obviamente, e existe todo um procedimento de descontaminação radiológica a ser promovido em seguida. E quando, eventualmente, há uma contaminação de uma sola de sapato, a pessoa passa ali, deu a contaminação, ela tem que tomar um banho? Não necessariamente. Quando é uma contaminação de uma sola de sapato, se esse sapato for só a sola, às vezes você passa... água e sabão é um dos melhores métodos para você descontaminar, tá? E aí você passa uma toalha de papel, vê se essa contaminação é transferível, se for, ela vai ficar na sola, esse papel que você limpou vai para o rejeito radioativo e o sapato vai ser liberado. Se caso você não consiga tirar, aqui, como é radiofármaco, que a meia-vida é curta, o tempo de meia-vida é curto, espera um tempo decair. Dependendo do que for, o sapato vai ficar uns 5 dias numa sala e depois aí você pode e depois volta a ser utilizado. Legal. Todo material que entra numa área de produção e que vai sair para uma área, vamos dizer assim, uma área livre, uma área comum, elas são monitoradas. Tá? Para evitar justamente garantir que esse material não esteja contaminado e que esteja e aquilo que for lixo esteja dentro dos limites que podem ser descartados, por exemplo, um lixo sólido urbano. Já teve algum caso de alguém que passou naquela porta ali que a gente passou e ela apitou, está contaminado, alguma coisa assim? Sim, mas isso não significa que é um acidente ou que a pessoa tem dose. Porque quando a gente fala em contaminação radioativa, você pode ter contaminação externa, que é aquilo que está numa roupa, num avental, ou, por exemplo, na sola do sapato, porque a pessoa não percebeu e terminou contaminando o piso e saiu, e o portal vai acusá-lo. E aí o que você faz? Você retira o avental, por exemplo, ou a roupa, ou se for a mão, lava a mão e descontamina, tá? Isso não quer dizer que a pessoa vai ter dose ou ter um acidente. Existe o risco da contaminação interna, é quando o quê? Essa pessoa inalou ou ingeriu o material, tá? E aí você também tem como dosar isso, você tem uma monitoração chamada in vivo. E aqui, aí você pode me perguntar, aqui no tempo que você trabalha, alguém ultrapassou os limites anuais de dose? Não.
O que é um limite? Qual que é o limite? O limite de dose é aquilo estabelecido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, que para trabalhadores você tem 50 milisievert num único ano ou 100 milisievert em 5 anos, tá? Então uma média de 20. Isso somando dose interna e dose externa. Para indivíduo do público, ou seja, para um indivíduo que não trabalha aqui, um visitante, esse limite seria de 1 milisievert por ano. Como você controla isso? Os indivíduos que trabalham, eles são, a gente chama dosimetrados. O que eles têm? Eles têm um dosímetro de tórax ou de anel, dependendo, ou os dois, que eles, todo momento que ele entra para um trabalho, ele está usando esse dosímetro. Ele usa durante um mês e isso depois vai para um laboratório, porque é um laboratório credenciado que faz isso. E a gente tem a soma, controla essas doses. O que ocorre? Ele aqui está medindo o quê? Ele não vai dar zero, tá? Por quê? Porque eu não tenho zero de radiação. A gente tem uma radiação natural de fundo por causa da radioatividade natural. Se eu ligar isso em qualquer momento, aqui não tem material radioativo, é uma área administrativa, eu tenho o quê? Esse detetor ele vai estar com algum número. Alguma taxa sempre vai ter? Sempre vai ter, mesmo que você for aqui fora, se você for na sua casa e você ligar um aparelho desses, ele não vai dar zero, ele vai dar alguma coisa, tá? A média anual mundial de radiação natural de fundo é em torno de 2,4 milisievert por ano, tá? Algumas regiões podem ter mais ou menos. Vai depender das condições geológicas. Se você for, por exemplo, Guarapari, Querala, esse valor vai em torno de 12 milisievert por ano. Quando teve aquele acidente do Césio, o IPEM, de alguma maneira, ele participou dessa parte de segurança, de vistoria, tentar resolver, pelo menos identificar o que estava acontecendo ali na época? Olha, eu não estava nessa época, mas o IPEM participou ativamente. O acidente de Goiânia é um acidente que ocorreu, é um dos maiores acidentes mundiais na área de instalação radiativa, porque aquilo lá era uma fonte selada. Aquela fonte não teria o risco de contaminação se ela não tivesse sido destruída, tá? Mas o IPEM participou ativamente, porque o que aconteceu? Como a fonte foi destruída, aconteceu uma grande contaminação e muita dose, por causa que era uma fonte de alta intensidade também. Mas assim, eu particularmente não participei do acidente de Goiânia, da recuperação do acidente de Goiânia, mas o IPEM, a maioria das pessoas participou. Muito bacana o trabalho de segurança feito no IPEM, mas que dá medo aquele quadro que ela tem na parede, isso dá. Bom, nós vamos falar agora de um trabalho muito interessante que acontece dentro do Instituto. Uma pesquisadora portuguesa constituiu uma MEI no Brasil e está trabalhando dentro do IPEM para fazer um novo radiofármaco. Acompanhe essa história no VT e saiba como funciona. Este é um laboratório de pesquisa e desenvolvimento, então vocês vão ver várias capelas onde a gente faz processos de radiomarcação, de compostos novos, a gente sintetiza moléculas novas, tudo para usar, como ferramenta de diagnóstico. Então a gente usa como modelo maioritariamente, mas não só, modelos tumorais, então a gente aplica esses radiofármacos que a gente sintetiza aqui em modelos animais para ver se eles servem para diagnosticar câncer, doenças neuroinflamatórias, então tem várias vertentes aí da pesquisa, doença de Chagas também, então são vários aspectos de gerar novos produtos. Então, no caso, a gente está gerando novos radiofármacos para aplicação para o diagnóstico, mais voltado para o diagnóstico, no caso. A FAPESP, ela lança 4 vezes por ano, se eu não me engano, uma chamada para poderes concorrer a esses projetos de PIP, que são projetos de inovação em pequenas empresas. Então, para a gente poder concorrer a esse tipo de projeto, a gente teve que abrir uma pequena empresa
Tá? E aí dentro do escopo, dentro do âmbito dessa pequena empresa, a gente submeteu então projetos para a FAPESP. No meu caso específico, a gente está desenvolvendo moléculas que são chamadas de aptâmeros para diagnóstico de uma molécula em especial que ela é super expressa em casos de câncer de mama, que é uma molécula chamada HER2. Então, a gente construiu essa molécula, fez a parte de adicionar um componente radioativo nela, não é? A radiomarcação, e aí a gente testou e validou que realmente essa molécula ela é capaz de reconhecer células tumorais que expressam HER2, no caso essa proteína que é super expressa em casos de câncer de mama. Então a gente validou esse processo que a gente fala in vitro, em células, e validou em animal, in vivo. E com isso gerou então, como a gente tinha uma molécula bem interessante, nova, a gente pensou, bom, isso poderia virar um produto, não é? Para poder fornecer para a população em geral. Então a gente submeteu o projeto que na fase 1, que é a fase de validação da molécula, se aquilo realmente vai ter aplicabilidade, a gente validou essa molécula e agora a gente acabou de termos a fase 2 aprovado, que é um projeto que é por 2 anos, em que eles financiam não só a bolsa, como bolsas de treinamento técnico e também dão dinheiro para a gente desenvolver a nossa pesquisa nessa área. Então agora nessa fase 2 a gente vai proceder à fase de pré-clínico, então vamos fazer toda a parte de validação pré-clínica, toxicidade, continuar os processos todos de validação pré-clínica, transformar esse radiofármaco num kit que seja facilmente utilizado, não é, pelo médico, para o paciente. E é essa a fase que a gente está agora, nesse projeto em específico. Por enquanto a gente está focado, o grupo está meio focado no diagnóstico, mas nada impede que a gente não consiga, após a gente desenvolver um radiofármaco para diagnóstico, nada impede que a gente consiga apenas trocar o radioisótopo e colocar um radioisótopo que seja terapêutico. Então aí passa por uma outra fase de validação, mas não é do todo improvável. E de momento a gente está com 2 projetos PIP aprovados, também de uma outra aluna que derivou desse laboratório do grupo do Dr. Emerson, e que vai desenvolver uma molécula nova para doenças neuroinflamatórias. Temos também submetido, não é, em fase de análise, um fase 2 direto, ou seja, ele já passou pela fase de validação pelo próprio grupo durante o doutorado e agora ele já vai ser implementado, se for aprovado, claro, para uma fase 2 direto, que ele entraria com o desenvolvimento do pré-clínico, que no caso é o Ariane, que está ali, que é o dono, entre aspas, o pesquisador principal nesse projeto. E a gente está desenvolvendo isso em parceria com o IPEM. Então o IPEM está cedendo o laboratório, está cedendo toda a estrutura, está dando também o seu aporte, acaba por ser um aporte financeiro e estrutural que ele está dando, não é? E junto com a FAPESP, que também está dando o aporte financeiro de pagamento de bolsas e pagamento de material de consumo, material permanente. Então a gente, juntando esse aporte financeiro, a gente tem a mão de obra para explorar e desenvolver esses novos radiofármacos. O IPEM é um instituto fundamental dentro da medicina e da pesquisa científica brasileira, mas tem gente no instituto que acredita que ele possa oferecer ainda mais para a sociedade. Vamos saber um pouco dessa história num VT em que você conhece o diretor do instituto. Eu diria que a principal missão da atividade que eu coordeno hoje é aumentar o número de traçadores e de radiofármacos disponível para atendimento de pacientes SUS, principalmente com o avanço de novos traçadores e novas moléculas para a terapia. Eu diria que 75% dos radiofármacos são utilizados para os planos de saúde, que representam 50 milhões de pessoas.
E do outro lado, nós temos 150 milhões de pessoas que utilizam apenas 25% da quantidade de radiofármacos que é disponibilizado e que tem acesso no serviço de medicina nuclear. Quer dizer, eu acho que a grande missão do IPEM e das instituições públicas é colocar esses radiofármacos para esses pacientes de 150 milhões. O futuro em medicina nuclear passa necessariamente pelos teranósticos. O que são os teranósticos? Os teranósticos são algumas moléculas onde você tem a mesma molécula associada a um elemento radioativo pré-diagnóstico e tem, ao mesmo tempo, um outro elemento radioativo que é usado na terapia. Quer dizer, você consegue ver o tumor localizado, mas toda a metástase também. Se você tem metástase óssea, tem metástase em outros órgãos, você consegue visualizar perfeitamente bem com esses diagnósticos. E não só isso, você consegue monitorar o tratamento. Quer dizer, se o paciente está evoluindo ou não, você fez tratamento mesmo com quimioterápico ou com material radioativo, você pode determinar se aquele tratamento sendo eficaz ou não. Não é uma imagem morfológica, né? Eu estou falando de mecanismos bioquímicos, onde você vê se o tumor capta mais ou capta menos. Isso determina também a abordagem do paciente, a seleção do paciente. Hoje, os planos privados já pagam, por exemplo, tratamento de pacientes para tumores neuroendócrinos e muitos hoje já estão pagando o tratamento de câncer de próstata a partir da marcação de uma molécula PSMA, que é similar ao PSMA, com lutésio 177. Infelizmente, mesmo para tumores neuroendócrinos, que hoje a CENEM e o IPEM fornecem em torno de 30 doses para tratamento de pacientes, pacientes SUS, lamentavelmente, não têm acesso ao tratamento. E é indiscutível, vocês podem ter contato com alguns hospitais, como o Hospital das Clínicas, o Hospital do Câncer aqui em São Paulo, e verificar qual tão eficaz que é isso daí. 50% ou mais, 60% responde ao tratamento. O IPEM hoje produz, por exemplo, vamos dizer, esse radiofármaco para tratamento imunológico uma vez por semana. Podia fazer segunda, terça, desde que houvesse demanda. Nós temos uma carência enorme de recursos humanos, né? Sem o qual não adianta ter reator, não adianta ter outros instrumentos utilizados para a obtenção e produção desses radiofármacos. Nós produzimos iodo 131 aqui no IPEM, mas por absoluta falta de recursos humanos, em função das aposentadorias, nós fomos obrigados a suspender. Nós produzíamos também localmente, dos aceleradores cíclotons, produzimos galho 67 associado a molécula de citrato para infecção, focos de infecção. Produzimos o talho 201 para estudo de viabilidade de miocárdio e tudo isso foi descontinuado. Quer dizer, sem recursos humanos e sem investimento continuado, o Brasil vai ficar dependente. Eu acho que não é só a questão econômica, é a questão do conhecimento. À medida que essas pessoas que estão se aposentando ou estão indo embora, retomar esse processo mais adiante é muito complexo. Não é? É uma questão complexa. A perda do conhecimento, a gestão do conhecimento é vital quando você não tem continuidade das atividades. As pessoas levam embora o conhecimento. Uma coisa é aquilo que está escrito num paper, está escrito num documento técnico. Outra coisa é a vivência, a experiência das pessoas nesse processo. Isso não tem como você mensurar. E aí você começa a entrar numa situação muito complexa de riscos, né? Pela falta de pessoas, tanto de pesquisa como a própria produção, né? Eu não tenho dúvida disso, de que a privatização necessariamente vai levar ao menor acesso das pessoas à medicina nuclear. O IPEM está esse ano comemorando 60 anos de atividade na parte de radiofármacos. Eu diria que milhões de pacientes foram tratados sem que se tenha tido nenhum problema do ponto de vista clínico esses pacientes. Quer dizer, eu diria que o país vai ficar órfão de um grande centro de pesquisa e desenvolvimento. Muitos pacientes terão que recorrer ao tratamento no exterior e contar com toda a dificuldade
para serem tratados. O IPEM sempre teve a liderança em pesquisa e desenvolvimento. Eu acho que a produção ela é importante, é fundamental, mas a pesquisa e desenvolvimento é fundamental, porque é aí que nascem os novos processos, nascem novos radiofármacos, onde se faz estudos clínicos, pré-clínicos, se desenvolve novas moléculas e novas possibilidades. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e volta já já com informações sobre o anúncio anual do PRODES. É um instante só, não saia daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando agora do anúncio anual do relatório do PRODES, feito pelo INPE nesta semana. O relatório confirma a expectativa de crescimento acentuado no desmatamento. Vamos acompanhar o que aconteceu. O desmatamento na Amazônia atingiu índice recorde para a atual década, segundo o relatório do sistema PRODES, divulgado pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O desmatamento de 2019, no período agosto de 18 a julho de 19, será da ordem de 9.762 km². O PRODES oferece uma das mais confiáveis análises de desmatamento do mundo, com 95% de acerto, e é quase 30% maior em relação ao período anterior. Somente os estados do Pará, Rondônia, Mato Grosso e Amazonas foram responsáveis por 84% do total desmatado, com mais de 8.000 km² de florestas destruídas. Equivale a dizer que um ano de Amapá e Tocantins juntos dá o equivalente a menos de 3 dias no estado do Pará. O anúncio foi feito em uma coletiva conjunta com o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e o ministro de Meio Ambiente, Ricardo Salles. Questionado sobre a participação do governo no aumento do desmatamento, o ministro Salles culpou a atividade ilegal na floresta e os governos anteriores pelo problema. Os motivos são os motivos conhecidos. Nós olharmos aqui esse aumento de 2012 para frente, que é justamente esse gráfico que está demonstrado, é a pressão das atividades econômicas, grande parte delas ilegais, sobre a floresta, e nós precisamos ter justamente as estratégias de alternativa econômica para a região. Salles, que havia questionado publicamente a precisão dos dados do INPE anteriormente, deixou a coletiva após ser confrontado por suas declarações e também por conta das declarações do presidente Jair Bolsonaro contra os dados do INPE. O discurso do próprio presidente já eleito, chamando o IBAMA de xiita, dizendo que multava torto e direito, bem como o ICMBio, dizia que essa festa vai acabar. O senhor acredita que isso, de maneira alguma, possa ter estimulado o desmatamento da Amazônia? Olha, grande parte do problema que nós temos de fiscalização vem de deficiências orçamentárias e de quadro de pessoal que são anteriores à nossa gestão atual. Portanto, não tem nada a ver com o que se está colocando. Antes de sair, ele afirmou que o governo pretende agora tomar medidas contra a destruição da floresta na região amazônica. Na quarta-feira dessa semana, lá em Brasília, o Ministério do Meio Ambiente, junto com os governadores da Amazônia, na parte da manhã, vai discutir efetivamente quais são os pontos de convergência já bastante bem avançados, que vão ser atuados por tanto os entes estaduais quanto o governo federal, para a redução do desmatamento de maneira sustentável. Eu não quero polemizar, eu quero ser muito objetivo em relação ao que o INPE precisa. Citando apenas rapidamente, o INPE passou por questões de constrangimento imposto por declarações do ministro Ricardo Salles. Não vou dar continuidade a isso porque ele não está aqui, ele teria direito de se defender. Mas a população, de uma forma geral, os jornalistas aqui presentes muito bem sabem que isso veiculou e acabou gerando um imbróglio e a demissão do diretor do INPE. Uma entidade quase sexagenária, e essa é uma questão complicada. O INPE sofre, assim como os institutos públicos de pesquisa de uma forma geral, de um esvaziamento de recursos humanos
que levou à diminuição desses recursos a um nível crítico e próximo do limite suportável por todos os institutos públicos de pesquisa. Os números do INPE são que, em 1990, o INPE tinha por volta de 1.900 trabalhadores. Hoje o INPE tem por volta de 600, menos de 600 trabalhadores, e até o final de 2020 isso vai estar a um número inferior a 500 servidores. Essa é uma situação muito complicada que acomete o INPE, acomete também ao CNPq, que hoje tem, nessa mesma base histórica, aproximadamente 30% dos servidores que tinha naquela época. O governo aponta como impactos de automação e de uso de informática para mitigar a diminuição, para justificar e absorver com a tecnologia a redução desses recursos humanos. Mas eu quero lembrar que a área de ciência e tecnologia ela é pioneira nesse sentido e essa possibilidade fica completamente limitada nas nossas fronteiras. Estamos no limite nisso. A outra questão é que, sobre o INPE agora, resultado disso que começou com fortes críticas, injustas críticas ao INPE, hoje nós passamos por um processo que se apresenta de reforma administrativa do INPE. Eu gostaria de, respeitosamente, colocar a posição do sindicato como representação dos servidores, que essa reforma proposta ela é inoportuna, tanto na forma como pela condição que o INPE apresenta de ter um diretor interino, com todo respeito ao diretor. Mas, e por isso nós solicitamos que sejam suspensas essas intenções de reforma administrativa de reestruturação do INPE e que seja convocado o conselho, o comitê de busca, o quanto antes para se estabelecer um novo diretor do Instituto e que esse novo diretor possa dialogar com a comunidade essa necessidade de reformas no INPE, que afinal tem um corpo administrativo e é uma instituição sexagenária que merece essa deferência. O IPEN, o Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, faz parte do CENEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear. E dentro do complexo do CENEM, lá na USP, em São Paulo, há um reator nuclear em pleno funcionamento. E nós fomos conhecer. Veja no VT. Isso daqui é a sala de controle do reator. Né? Esses são os dois operadores que estão no controle do reator. Boa tarde, gente. Essa é a mesa de controle e é por essa mesa de controle que eu controlo o reator. Tá? Aquela luz é a luz do efeito Cherenkov. O que vocês estão monitorando? Por que vocês têm câmeras de área externa e interna? As câmeras de área, isso daqui seria para segurança física, né? Então você tem um controle de quem está entrando ou saindo dentro do prédio do reator. Na realidade, isso não é imperativo para operar o reator. Tá. Imperativo para operar o reator é a mesa de controle do reator. Certo. Tá? Isso seria o cerne, o núcleo, a parte mais importante de um reator, seja ele de pesquisa, seja ele de potência. Exatamente. O que você está vendo aqui são 4 botões. Esses 4 botões, né, na realidade 8, um que sobe e outro que desce. Eu tenho 4 barras, 3 de segurança e uma de controle que eu insiro dentro do núcleo do reator.
À medida que eu vou tirando essas barras, a produção de nêutrons vai crescendo. À medida que eu vou inserindo barras de controle, a gente chama, porque elas são feitas de um material absorvedor de nêutrons. Tá? Porque o que acontece no núcleo? O núcleo tem 25 elementos combustíveis, no caso o nosso núcleo, cada núcleo tem a sua particularidade, e dentro de um núcleo de um reator você tem a reação nuclear em cadeia, né? Reação de fissão em cadeia. Qual que é a lógica da reação de fissão? O nêutron bate no núcleo de urânio 235, ele se fissiona, quebra em 2 pedaços, daí saem 2 nêutrons, esses 2 nêutrons por sua vez vão bater em outros 2 núcleos que vão emitir 4 nêutrons, então eu tenho a reação em cadeia. 1, 2, 4, 8, 16, exponencialmente. E essas barras servem para quê? Para controlar essa quantidade de nêutrons. Como elas são absorvedoras de nêutrons, à medida que eu insiro, eu diminuo a população de nêutrons. À medida que eu levanto essas 2 barras, eu aumento a população de nêutrons. A lógica do reator funciona da seguinte maneira, né? A gente diz que o reator ele está crítico a 4,5 megawatts. 4,5 megawatts é a quantidade de calor que o núcleo libera. O fato dele estar crítico é que a população de nêutrons não varia durante o tempo, né? Então eu tenho sempre a mesma população de nêutron constante, e essa reação de fissão ela emite um calor. O calor que o nosso reator é licenciado para liberar é 5 megawatts. A gente libera um pouquinho menos, 4,5, para operar dentro da segurança. Isso é um detetor Geiger, ele está medindo a contaminação. A ideia do detetor Geiger é o seguinte, ele tem que apitar, porque se ele não apitar, ele não está medindo radiação nenhuma, como a radiação é estatística, alguma coisa... E a gente tem uma radiação natural... Exatamente, ele é extremamente sensível, por isso que ele apita. Essa água ela tem 3 funções. A primeira é refrigerar, porque a reação nuclear libera calor, então você colocando na água você refrigera. A segunda é blindar. E por que blinda? Porque para eu colocar os materiais para irradiar, eu preciso encaixar coisas no núcleo do reator. Então eu preciso ver o que eu estou fazendo, uma blindagem transparente à água. Olha só, e desce assim, você pega uma linha, uma cordinha, Sim. Amarra e joga lá? Nós passamos o dia inteiro pescando nesse reator. A gente pega as amostras e amarra elas no núcleo, a gente encaixa lá no fundo da piscina. Quando eu vou tirar um elemento combustível, eu tiro com uma ferramenta e movimento ele dentro da piscina, porque ele não pode sair de dentro da piscina. Aquelas são as nossas ferramentas. Então a gente passa basicamente o dia inteiro pescando nessa piscina, porque nada pode sair, a não ser as amostrinhas que eu irradiei. Aí eles vão ficar guardados aí dentro da ordem de bilhões de anos. Esse é o problema da energia nuclear. Um elemento combustível não pode sair do núcleo da piscina. Nunca? Nunca. Quer dizer, nunca não. Daqui a 10 bilhões de anos Sim. vai poder sair. Vamos falar um pouco da história desse reator. Você falou que ele é de 1957. Exatamente. Por que esse reator foi construído? Você tem essa informação? Esse reator ele foi construído em 1957 no projeto dos Átomos pela Paz, que o presidente Eisenhower dos Estados Unidos começou a disseminar a área nuclear pelo mundo. Mas a área nuclear de pesquisa, né? Esse aqui é um reator nuclear de pesquisa. Ele serve para produção de pesquisa e produção de radioisótopos, basicamente. Como é que funciona isso? O que está acontecendo ali? Por que tem aquela luz azul? Então, ali no fundo da piscina, eu tenho o núcleo do reator. O núcleo do reator é uma quantidade de urânio X, que a partir de um nêutron, esse nêutron se choca com o núcleo do urânio, esse núcleo se fissiona, ou seja, ele quebra em 2 pedaços e de lá saem 2 nêutrons. Esses 2 nêutrons, por sua vez, vão bater em outros 2 núcleos que vão gerar mais 4 nêutrons. Então, de um nêutron eu tenho 1, 2, 4, 8, 16, eu crio uma reação em cadeia. Aí o que acontece? Esses nêutrons, eles atravessam o meio material, esses nêutrons e outras radiações. Quando eles atravessam esse meio material, os átomos ficam excitados. E nesse processo de excitação, para se desexcitar, os elétrons voltam às camadas originais, ele emite essa luz característica que é a luz do efeito Cherenkov, né? Pavel Cherenkov ganhou o prêmio Nobel, se eu não me engano, em 1958, descobrindo uma fonte dessa luz azul. Ou seja, uma luz azul com essas características você só vai ver num reator nuclear de pesquisa. E que tipo de pesquisa é feita hoje aqui
dentro desse reator, só a USP usa? Temos outros institutos? Não. Esse reator ele é utilizado para a produção de radioisótopos e ele é utilizado para pesquisa em física nuclear e em química nuclear. A ideia é o seguinte, se você quiser trazer alguma coisa para irradiar, o que seria irradiar? Trazer alguma coisa para colocar na frente do núcleo e os nêutrons atravessar por ele e ele transmutar, você vai precisar chegar aqui e conversar com a gente vai estabelecer um procedimento. Se a sua amostra não coloca nenhum risco para o reator, a gente vai receber a sua amostra e irradiar para você e devolver. Qualquer instituto, qualquer área de pesquisa pode usar, desde que não coloque em risco o reator. Isso tem algum custo do pesquisador? Não. Não? Não tem nenhum custo do pesquisador. Tem o custo, talvez, dele trazer a amostra, ele próprio, mas o IPEM não cobra nada dele. E o reator funciona hoje com um corpo técnico de quantas pessoas? Vocês são quantos cuidando desse Nós somos os operadores do reator, né? Os operadores do reator são, de fato, os caras que operam a máquina, né? Nós temos mais ou menos em torno de 25 pessoas. Né? 24 horas? Não. O reator ele liga de segunda a quinta, às 7 horas da manhã e vai desligar mais ou menos às 4 horas da tarde. Então a gente liga de manhã e desliga à tarde todo dia. Né? De segunda a quinta e sexta a gente tira para manutenção. Você tem quantos anos aqui trabalhando no reator? Eu tenho no IPEM, eu tenho 35 anos de IPEM. Aqui no reator eu tenho 20 anos. Nesse período de 20 anos, teve algum acidente, alguma ocorrência, alguém se machucou, passou mal? Não. No reator nunca teve um acidente. E quem quiser vir conhecer o reator, um estudante, um interessado? Sim. Normalmente as visitas funcionam de terças e quartas-feiras, entre 10 ou 2 horas da tarde também pode ser. A única restrição para você visitar o reator, você tem que ser maior de 18 anos. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que está acostumado a acessar o nosso conteúdo pela internet, pode continuar vendo os nossos programas pelo endereço que está aí na tela para você neste momento. Você que quiser conhecer os demais programas produzidos pela Rádio SINDI-CT, deve acessar a nossa página do Facebook, que também está aí para você na tela. Nós voltamos em uma semana com mais conteúdo inédito para você. Tchau!